Boa noite então a todos. Hoje então é mais uma aula daquela série histórica, né, do início da escola, onde a ideia é a gente entender a missão de Jesus e com esse entendimento poder pautar a nossa vida de discípulo de uma forma melhor, porque aí teríamos, né, toda a referência da vida de Jesus, do que ele nos ensinou. Essa é a ideia principal, né, dessa fase histórica do curso. Hoje é mais uma aula, né, continuação das aulas históricas, onde a gente vai levar Jesus até a entrada de Jerusalém. Ou seja, vamos conhecer um pouco da última viagem que Jesus fez a Jerusalém. A gente vai parar na entrada, porque aí vai ter uma outra aula outras aulas que vão falar dessa última estadia de Jesus em Jerusalém. Eu vou então compartilhar aqui minha tela para usar os slides aí como referência. Para nossa aula. Vou partilhar a tela porque a minha experiência com o Meeting para compartilhar a janela é meio ruim, né? Do tipo não funcionar, ou compartilha depois para. A minha também. Eu também compartilho a tela inteira, porque também já tentei desse outro jeito e não Às funciona vezes direito. funciona, às vezes não. Então, para evitar problema, compartilhar a tela. Todos veem a tela aí, o primeiro slide, né? Então, o título da aula é esse: Os Atos Finais de Jesus na Galileia. É a aula 38 da trilha de aulas da escola. Então, falando um pouquinho da época de Jesus, Jesus viajou muito nos seus últimos 3 anos de vida missionária. E a gente tem que fazer um pouco de exercício aí mental e tentar se imaginar naquela época, como era viajar naquela época. Não tinha estradas pavimentadas como nós tínhamos hoje. Lógico que não tinha carro, não tinha metrô, não tinha avião, não tinha nada, era a pé mesmo. No máximo um cavalo. A maioria das estradas não eram pavimentadas. Tinha algumas estradas pavimentadas feitas pelos romanos para a tropa romana passar. E ela ligava as cidades maiores só, e o resto eram trilhas sinuosas, cheias de pedra, às vezes no deserto, enfim, era muito complicado de ir de uma cidade a outra. Você tem uma ideia de Nazaré, da onde Jesus normalmente partia nessas viagens, Nazaré, Cafarnaum, daquela região até Jerusalém, são 350 quilômetros, que homens faziam caminhando em 6, 7 dias, numa média aí de 50, 60 quilômetros por dia, caminhando 10, às vezes 12 horas num dia, caminhando, imagina só isso. Então era realmente muito complicado. E além de tudo isso, né, na época não tinha hotel, então você tinha que dormir ao relento. As noites em Israel são muito frias. Você ainda tinha um problema dos salteadores, e tinha muito ladrão de estrada, e muitos deles não só assaltavam, não, matavam as vítimas. Enfim, era bastante complicado. Então, normalmente procurava-se andar em grupos de pessoas. À noite, normalmente se fazia vigilância, né? Colocava-se sentinela em rodízio, porque realmente era muito perigoso viajar-se de uma cidade para outra. Durante o dia era um calor escaldante, principalmente na região da Judéia, um pedaço da Samária. E à noite, muito frio. E Jesus viveu exatamente nessa região, e quando ele começou a sua missão por volta dos 30 anos, ele só viajou, pelo menos é o que a Bíblia nos conta. No mínimo, ele fez 3 viagens para Jerusalém, porque todo judeu, principalmente naquela época, tem que fazer
3 viagens por ano, né, que seria, no mínimo, né, são 7 festas principais, mas 3, todo judeu deveria participar de acordo com a lei mosaica, que era a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então, uma no início do ano judeu, outra no meio do ano judeu e a outra no final do ano judeu. Pentecostes é em outubro, né, porque em dezembro já começa o inverno deles. Então, normalmente você está aí no outono, a festa das colheitas, então você tem aí o tabernáculo, a festa dos tabernáculos em comemoração à época que os judeus viviam em tendas no deserto quando saíram do Egito. Mas enfim, então era muito complicado a vida deles nessa época em termos de viagem. E quem seguia Jesus fazia essas viagens junto com Jesus. Nesse slide aqui eu coloco mais ou menos como era a divisão da época. Nós tínhamos então a região da Judéia, que é essa região aqui. Deixa eu... Então, nós temos a região da Judéia. Aqui é o lago o principal lago da Judéia, que ficava mais ou menos Jerusalém, e aqui Jericó. Aqui é a Samaria, onde é uma região que os judeus não gostavam de passar, porque cultuavam múltiplos deuses, e não só Jafé, né, que tinha muita influência aqui do Filisteus. Os filisteus ficavam nessa região aqui. Então, fenícios. Filisteus é nessa região aqui. Os fenícios eram de boa, mas os filisteus viviam em guerra com os judeus. E aqui nós tínhamos a Galileia, onde provavelmente Jesus nasceu. Né? Jesus nasceu em Belém. Hoje, a maioria dos estudiosos acredita que isso foi mais uma colocação feita por Mateus para justificar a origem divina de Jesus, fazendo cumprir as profecias. Mas eles acreditam que Jesus era um galileu que nasceu na região de Nazaré, por isso que ele era conhecido como Nazareno. E aos 30 anos ele começou a vida missionária dele. Aos 30 anos não significa que é o ano 30. Hoje acredita-se que foi mais ou menos no ano 27, 26, porque Jesus não nasceu no ano 0, Jesus nasceu no ano 3 ou no ano 4. Mas enfim, por volta dos 30 anos ele começou a vida missionária dele, nessa região aqui. Jerusalém ficava aqui, então daqui até aqui dá mais ou menos 350 quilômetros, uma viagem aproximada de 6, 7 dias. Normalmente eles faziam pelo Rio Jordão, né, contornando, margeando o Rio Jordão até chegar aqui. Por quê? Porque essa região aqui era considerada uma região impura, tanto pelos judeus da Judéia como pelos judeus da Galileia. Os judeus da Samaria não eram ortodoxos, assim, como eram os da Galileia e principalmente os judeus da Judéia. Porque, como tinha muita influência aqui dos fenícios, eles cultuavam ainda deuses, outros deuses além de Javé, ou Yavé, como... enfim, outros deuses. Aqui nós temos a região das Decápolis, das cidades gregas, e as regiões, né, com cidades romanas, de origem, onde ficavam gentios, né, pessoas que não eram de origem judaica, Itureia, Pérea e Idumeia, que ficavam tudo em volta, né, dessa região aqui, onde hoje é Israel, Jordânia, enfim. Jesus fez diversas viagens aqui, então. Né? Só para vocês terem uma ideia, quando a Bíblia começa a falar de Jesus com os 30 anos, foi quando ele, mais ou menos nessa região aqui, foi batizado por João Batista. Ou seja, ele foi margeando aqui, e mais ou menos nessa região foi onde ele foi batizado. Depois, lembrando que quando ele era garoto, tem uma passagem, né, em Mateus que diz que ele foi a Jerusalém por volta de 12 anos, 13 anos, que era normalmente quando a criança passava a fase adolescente e podia ser admitida como um discípulo de um judeu, de um fariseu aqui, nessa região. Então Jesus foi quando era criança,
e deve ter ido outras vezes, mas a Bíblia conta a segunda vez, quando logo depois que ele foi batizado aqui, ele vem para o deserto, que ficava aqui, deserto da Judéia, e depois ele retorna, né, onde ele acaba convidando André e João para seguir eles, e aí eles voltam para a região da Galiléia, onde aparece Pedro, Tiago Maior, Filipe, Bartolomeu, enfim, os outros discípulos pela ordem. Aí ele vai uma segunda vez para essa região, né? Nessa segunda vez é onde ele passa, ele faz questão de passar pela Samaria, né? Onde ele bebe água lá com a samaritana e tudo mais. Vai para a Judéia e tem um evento lá da expulsão dos comerciantes do templo. E aí ele retorna de novo. Aí alguns acham que ele voltou pela Samaria, porque na Bíblia não está muito claro, dependendo do texto que você lê, dá para interpretar que ele voltou por aqui ou voltou por aqui. Aí ele fica um bom tempo aqui na região da Galiléia, conhecendo aqui, vocês tiveram aula onde ele conheceu excursão exterior, onde ele foi para Fenícia, onde ele foi nessa região da Decápolis, cidades gregas. Para quê? Para que seus discípulos conhecessem outras culturas. Foi aqui na Itureia, onde tinha cidades romanas, de origem romana. Ou seja, ele ficou viajando por toda essa região aqui. E na última aula, teve lá o Sermão do Monte, né? Ele foi justamente onde parou. Né? Ele fez o Sermão do Monte mais ou menos nessa região aqui. Aí ele atravessou o lago aqui, andou nas águas, aquela coisa toda. Né? E agora, né, ele iria para Cesareia de Filipe. Mandou seus discípulos, né, para Cesareia de Filipe, que é uma cidade romana, né, para que os seus discípulos descobrissem o que falavam de Jesus na região de Cesareia. E Jesus ficou aqui, nessa região de Betsaida, onde ficava aqui perto ficaria João não, Pedro e André tinham casas aqui, Pedro tinha negócios aqui em Corazim, Cafarnaum. Então ele ficou aqui hospedado aqui enquanto os discípulos foram lá e voltaram. E aí, depois que eles voltaram aqui, ele fez mais umas viagens nessa região, e aí ele fez essa última viagem indo em direção a Jerusalém. Ou seja, ele, depois dos 30 anos, ele fez no mínimo, de acordo com a Bíblia, 3 viagens, mas deve ter feito mais, por causa das outras festas. A última viagem, ele foi para Jerusalém, foi antes, porque a festa da Páscoa normalmente é final de março, abril, né, são festas móveis, e ele foi, de acordo com a Bíblia, para a festa dos tabernáculos, que normalmente é em outubro, às vezes é no início, às vezes é no fim de outubro. Então, ele, nessa última viagem, ele esperou seus discípulos voltarem, né, dessa excursão para Cesareia de Filipe, e aí ele foi para Cafarnaum, de Cafarnaum ele foi para Canaã, e de Canaã ele começou de novo a viagem, de agora a última, né, passando por essa região aqui da Samaria, indo para a direção de Jerusalém, né, para a festa dos tabernáculos, que normalmente é em outubro. Então, isso aqui é a parte final das viagens dele, né? Ele devia estar já com 32, 33 anos, de acordo com a tradição cristã, e ele então fazia a sua viagem. Uma informação interessante é que Jesus não caminhava só com os 12 discípulos, ele caminhava no início, né, quando ele fez as suas primeiras viagens, no início com os 12 discípulos, mas à medida que ele ia fazendo as curas, à medida que ele ia fazendo as suas pregações, ele ia conseguindo cada vez mais seguidores. Na Bíblia chega a falar em 700. Em determinada época, até calcula-se que tenha tido mais de 1000 seguidores seguindo Jesus, principalmente no início da missão dele. Na primeira viagem, começou essa história. Na segunda viagem, é onde ele estava com a maior fama possível. Já na terceira viagem, já existia um certo receio, porque o Sinédrio,
né, que aquele tribunal judaico já estava perseguindo, já estava vigiando os seus passos. Então, nessa terceira viagem, ainda tinha muita gente seguindo ele, mas já havia um certo receio por causa justamente desses espiões fariseus, saduceus, que estavam monitorando o que Jesus falava, o que ele fazia, procurando de alguma forma motivos para prendê-lo. Então, o auge, né, dos seguidores de Jesus foi na segunda viagem para Jerusalém. Na terceira, ainda tinha muita gente, mas o pessoal já estava com certo receio. E a terceira viagem começa justamente quando seus discípulos voltam da Cesareia de Filipe. Porque aí ele pergunta para os discípulos, né, o que pensam dele, né, o que os gentios, os romanos da Cesareia de Filipe, falam dele. E eles respondem que alguns acham que ele é João Batista, outros que é Elias e ainda outros que é Jeremias. Bem, Elias e Jeremias foram dois dos muitos profetas que são listados no Antigo Testamento, profetas judeus. Existem livros no Antigo Testamento para eles, tem o livro de Elias, o profeta Elias, tem o livro do profeta Jeremias. Lembrando que o profeta normalmente eram homens de grande sabedoria, médiuns na sua maioria, e também, além de líderes religiosos, às vezes eram líderes militares também, líderes, né, do povo. Então, alguns achavam que era Elias e Jeremias, dois que previram a vinda do Messias, e outros achavam que era João Batista. Só que João Batista, nessa época, já estava preso. Né? Tanto é que Jesus fica sabendo mais ou menos nessa época que ele tinha sido decapitado. Mas foi a resposta que ele obteve de seus discípulos quando eles retornaram então da Cesareia de Filipe. Mas aí Pedro, né, diz então que ele é o Messias, que ele é o enviado de Deus para trazer, né, uma nova consciência para os judeus, para a humanidade. E aí tem lá a famosa passagem onde Jesus diz que Pedro é bem-aventurado, que ele é abençoado, que ele é feliz, porque não foi dele a resposta, e sim de uma inspiração que ele teve por sintonia, né, por ressonância com o divino. E aí Pedro, que já era um dos líderes dos discípulos, futuros apóstolos, né, ainda ganha mais notoriedade. Já tinha aquela passagem da transfiguração do monte, que já tinha ocorrido aí. Então aí ele ganhou ainda mais notoriedade e mais destaque perante os outros discípulos. Bem, então, como eu falei, existem várias festas judaicas, que é um calendário móvel, né, tem a ver com as estações, e Jesus, então, depois que os discípulos voltaram de Cesareia, resolveu, vamos então em direção a Jerusalém participar, né, da festa dos tabernáculos. Que, como eu falei, normalmente é em outubro. Então, imagina-se que esse evento da visita a Cesareia deve ter acontecido por volta de agosto, e então, em meados de setembro, quando eles retornaram, Jesus então resolveu ir para a festa dos tabernáculos, que era em outubro. Então eu coloquei aí um calendário, né, das festas judaicas até 2026, e dessas festas aí, as mais importantes, né, pelo menos com referência que tem um paralelo com a religião católica, né, e que a gente conhece mais, é a festa da Páscoa, do Pentecostes e a dos tabernáculos, que são as três, né, que de acordo com o judaísmo deveriam acontecer. Nesse outro slide está mais didático, né? Então seriam três festas, uma no início do ano, Páscoa, aí logo em seguida é emendado com a Páscoa vem o pão de asmos, e depois as primícias, que seria o domingo o domingo dos cristãos aí da ressurreição.
Então, esse seria o início, aí depois nós temos em Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e depois em outubro, né, já no final do ano judeu, a gente tem então a festa dos tabernáculos. A Páscoa comemora a fuga do Egito, né, o Cordeiro de Deus, a marca de sangue lá nas casas dos judeus, de acordo com a tradição judaica. Então a Páscoa comemora então a saída do Egito. Pentecostes é uma festa das colheitas, que é 50 dias, né, após a Páscoa, para eles comemorarem o alimento, né, que eles tiveram durante todo o tempo no deserto, e com isso a Pentecostes começou a ser comemorada quando os judeus ainda estavam no deserto. Então virou tradição. E por último temos a festa do tabernáculo, que comemora também a vida deles no deserto, né? A Arca da Aliança, enfim, todo o histórico que vocês já tiveram. Bem, mas para ir, né, para fazer essa última viagem, eles tinham que passar de novo por Samaria, né, que ficava entre a Galileia e a Judéia. Lembrando que toda essa região aqui, na época de Jesus, era dominada pelos romanos, né? Vou voltar aqui o mapa um pouquinho. Essa aqui é melhor. Toda essa região aqui era dominada pelos romanos. E os romanos dividiram essa região, né, em várias áreas de governo, áreas governamentais. Então ficou a Judéia. Judéia tinha um rei escolhido pelos judeus, que era um judeu, só que era um judeu oriundo da Idumeia. Então por isso ele não era benquisto por boa parte dos judeus. Você tinha outra região da Samária, que era um outro governante, que era o mesmo da Galileia. Depois, na época de Jesus, tudo isso aqui estava sob o domínio do mesmo rei, porque eram de irmãos, um dos irmãos morreu, e acabou, o rei daqui, né, que na época era Herodes, herdou do outro irmão, na verdade não, os romanos deram para ele também o controle dessa região aqui. Já Itureia, Pereia, eram outros as Decápolis, eram outros governadores romanos. Então, para ir para Jerusalém, necessariamente tinha que passar por Samaria, e aí você tem a história dos samaritanos. Os samaritanos, na verdade, não eram bem vistos pelos judeus, porque eles, além de ter múltiplos deuses, como Moloque, Astarô, Baal, que eram tudo deuses de origem fenícia, de origem suméria, eles também criaram um templo gigante. Alguns, né, historiadores acreditam até que foi que ele, na época áurea, rivalizava e era até maior que o de Jerusalém. E por causa disso, os judeus não viam bem os judeus que nasciam nessa região da Samária. Porque além de você ter as sinagogas judaicas, você ter o templo judeu, você encontrava dentro, por exemplo, desse templo que ficava na Samária, você encontrava imagens de outros deuses. Nas casas dos judeus também tinha imagens, né, de outros deuses. E por causa disso era mal visto. E evitavam então passar nessa região, preferiam andar um pouco mais e margear o Rio Jordão. Jesus não. Jesus várias vezes passou nessa região. E nessa última ida para Jerusalém, ele fez questão de passar nessa região de novo.
E aí tem o famoso evento, né, do poço da Samaria, onde ele bebe água, né, oferecida por uma samaritana. E aí os seus discípulos ficam horrorizados, porque isso, de certa forma, era um erro, considerado um pecado, porque você se maculava bebendo água colhida por um samaritano, um judeu impuro. E aí Jesus diz que não, que, na verdade, essa questão de preconceito, né, não tem a ver, na verdade, com o ser cristão, né? Ou seja, com você amar o próximo, que nós não devemos distinguir ninguém pelo fato de ser homem ou mulher, de nascer nessa região ou naquela região, de ter determinada crença diferente da nossa. Enfim, acho que a grande lição desse evento é essa questão da humildade e do aceitar o próximo do jeito como ele é. E Jesus então passou pela Samaria e foi então para a festa dos tabernáculos. Gente, eu estou falando aqui como foi dito no início. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa, se alguém for de origem judaica, por exemplo, é só abrir o microfone e falar, sem problema, tá? Bem, então, como eu falei, a festa do tabernáculo ela acontecia todo ano, até hoje é assim, e é uma das rivaliza com a Páscoa em termos de importância para os judeus, e principalmente na época de Jesus era uma festa grandiosa. Por quê? Ela não ocorria dentro da cidade de Jerusalém, ela ocorria fora. Nesse slide aí está uma representação de como ela era feita na época do deserto. Então eles construíam um templo só com lona e couro, e aí dentro dessa tenda gigante ficava lá, né, os objetos sagrados do judaísmo, principalmente a Arca da Aliança. E em torno, né, dessa tenda, né, dessa casa de Deus, que essa era a ideia da tenda, ficavam então as barracas dos judeus para fazer a festa. Na época de Jesus não era assim. Na época de Jesus o tabernáculo maior, né, a casa de Deus, era substituída pelo templo de Jerusalém. Então as barracas ficavam em torno de Jerusalém. Acredita-se que na época Jerusalém tinha por volta de 80 a 120 mil habitantes. Era uma cidade grande para a época. Só que na época das festas, tanto na Páscoa como no tabernáculo, a população chegava até a 300 mil pessoas, que para a época era muito grande. Roma, nessa época, a maior cidade antiga, tinha 1 milhão de habitantes. Bem, enfim. Então, na época de Jesus, durante 7 dias era feita essa comemoração, com muita comida, bebida, dança e rituais. Não existia sacrifício humano, tinha muito era sacrifício de animais e oferendas, né, para Yahvé. Então as comemorações eram feitas no templo, as principais, e todas as barracas dos judeus ficavam em volta da cidade de Jerusalém. Lembrando que a principal entrada da cidade de Jerusalém, né, dava acesso já direto ao templo de Jerusalém. Então, durante 7 dias a gente tinha festas, rituais, e Jesus foi então para Jerusalém bem nessa época. Provavelmente deviam estar seguindo ele, como era a última viagem, e como eu comentei, tinha esse receio, né, da perseguição, de a qualquer instante os romanos atacarem e para prender Jesus e matar quem fosse defender Jesus. Já começavam
se separar. E por que esse medo todo? Porque já tinha ocorrido isso antes de Jesus. Porque nessa época de Jesus apareceram vários judeus que se autoproclamavam Messias. Isso, mais ou menos 100 antes de Jesus, isso perdurou mais ou menos até o ano 100, o início do século II. Então, Jesus não foi o único que foi aclamado como Messias. Tiveram outros judeus que se aclamaram como Messias. Jesus, na verdade, nunca disse, pelo menos a Bíblia não coloca assim, que era o Messias para o povo. Ele disse que era Messias para os seus discípulos uma vez, de acordo com o que está na Bíblia, mas em discursos para a população, nos seus sermões, ele nunca disse que era. E agora existem vários outros judeus que se proclamavam como Messias e em Roma, né, não aturava nenhum tipo desse tipo de anúncio, porque a Roma queria, por isso que ela até permitia paz. Ela conquistava os povos, permitia que eles tivessem seus próprios, escolhessem seus próprios governos, reis, cultuassem suas próprias religiões, tivessem suas próprias festas, desde que elas pagassem os impostos a Roma e não causassem problemas do tipo bagunça, revoltas e tudo mais. Então Roma, em algumas vezes, foi bastante incisiva e ela simplesmente matava todos os revoltosos. E Jesus não tinha essa atitude, né, de bater de frente com os romanos. Então os romanos não estavam muito aí para o Jesus, não, porque ele não causava tumulto falando mal de Roma e nem havia ataques a caravanas romanas, a tropas romanas, então de boa, né? Os romanos não ligavam muito para Jesus. Isso não era verdade para os judeus, né? Os judeus que eram fariseus e saduceus não gostavam de Jesus porque Jesus trazia uma mensagem que tirava a autoridade, né, do sinédrio. Jesus dizia que todos eram iguais perante a Deus. Jesus falava de coisas que num primeiro momento pareciam que iam contra os conceitos do judaísmo, por exemplo, como não trabalhar, não fazer nada aos sábados, enfim. Então os judeus não gostavam muito de Jesus. E por isso que no último ano da missão dele, do terceiro ano da sua missão, eles estavam procurando motivos que pudessem, então... Luiz, só um pouquinho. Luiz, eu não sei se é o meu aqui, mas está travando um pouquinho o áudio. Não sei se está travando com mais alguém. Você está o meu que está travando aqui? Agora o som está perfeito, Alan. Está travando? A minha internet está normal aqui, acabei de ver. Será que é o meu aqui? O meu está dando umas travadinhas. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ligar o microfone. Bem, mas continuando... então Jesus não era bem visto pelos judeus por causa desses motivos, que ele acabava, né, retirando um pouco da autoridade, um pouco não, muita da autoridade do sinédrio e dos fariseus, saduceus, que era a classe dominante. E ele era amado então pela população, pelo povo, principalmente os mais pobres, pelas mulheres, né? Mulheres pela sociedade da época não tinha direito a nada, enfim. E Jesus tratava as mulheres igualmente aos homens, e por tudo isso, né, ele era muito bem quisto pela população, tanto da Galileia como da Judéia. E os fariseus, os saduceus não gostavam disso. Mas os romanos não estavam muito aí para Jesus, não. E Jesus, isso que é interessante, Jesus sabia disso. Jesus era um homem muito culto, né? O fato que demonstra isso, além
né, dos diversos sermões dele. Destaco o Sermão do Monte, né, o Sermão da Montanha, que é fantástico aquilo, que traz de conhecimento, muito conhecimento hermético, né, que vai além das palavras que ele disse. Você ainda tem os outros sermões, os outros 2 sermões que ele deu, são 3 sermões no total. Você tem os diversos ensinamentos que ele trouxe através de parábolas. E o que de prático mais deixa claro isso, que ele era um homem de conhecimento, com uma formação muito forte, primeiro que ele podia, como na Bíblia relata, pelo menos em 2 episódios distintos, que ele entrava em sinagoga e lia a Torá. Não era qualquer um que podia ler a Torá. Então, provavelmente, ele teve educação farisaica, era um rabi, de fato, para poder ter autoridade de entrar numa sinagoga e abrir a Torá. Tem todo um ritual, né, para ler a Torá. Então, você tinha lá os auxiliares que levam a Torá até o púlpito, a pessoa que vai ler, e lembrar que naquela época menos de 10% da população sabia ler e escrever. Então, a pessoa que vai subir ao púlpito não pode ser qualquer um. É uma pessoa que tem conhecimento de leitura escrita e que conheça a Torá, para poder depois comentar a Torá. E Jesus fez isso, pelo menos em 2 passagens da Bíblia. Então, ele tinha uma formação muito forte judaica. E, além disso, ele, pelo fato dele passear com os seus discípulos pela região da Fenícia, das Decápolis gregas, pela Itureia e mais tarde pela Pérea também, os estudiosos acreditam que Jesus falava diversos idiomas, falava grego, falava fenício, falava latim, além do hebraico e do aramaico, que era a língua padrão do povo judeu. Ou seja, ele era um poliglota para a época. Porque ele levava para os seus discípulos para conhecer essas regiões, para conhecer a cultura desses povos, a forma deles viverem. Vocês tiveram isso em aulas anteriores. Ele teria que conhecer. Como você vai levar discípulo para um lugar que você não conhece? Então ele devia conhecer para poder apresentar e comentar os fatos dessa viagem. Então ele realmente tinha um conhecimento muito grande. E por ter essa consciência, esse conhecimento todo, ele sabia, né, que era questão de tempo que ele ia ser preso. Tanto é que quando, um pouco antes dele começar essa última viagem, ele fala, tem uma passagem na Bíblia que diz isso, claramente para os seus discípulos, que ele ia ser preso, ia ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Ou seja, ele profetiza isso para os seus discípulos antes de começar essa viagem. Por quê? Não é que o destino está pronto, o futuro está escrito, mas à medida que o seu espírito se ilumina, toma consciência, ele começa a antever os fatos. É como aquele consultor que diz para o empresário, se você agir assim, né, você vai quebrar ali, você vai ter prejuízo nisso. Ou como a mãe que avisa o filho, não faça isso, filho, você vai se dar mal ali na frente. Eu fiz aqui alguns exemplos bobos, mas de fato é isso. Quanto maior a consciência do espírito, mais ele começa a antever os fatos. Né? De acordo com o andar da carruagem, do que está acontecendo em volta, ele tem uma clara visão, vislumbre do que vai acontecer lá na frente. Jesus tinha isso. Para mim isso é muito claro. E ele, quando vai para a festa dos tabernáculos, ele vai lá, sei lá, com 400, 500 pessoas acompanhando ele, e ele deve ter acampado lá, com os seus 12 discípulos e mais os seus... 12 é um número mágico, na verdade, cabalístico, né? Acredita-se hoje que Jesus devia ter, de repente, uns 10, 20 discípulos muito próximos, e os outros eram discípulos mais distantes, mas ele devia ter por volta aí de uns 300, 400, 500, talvez, seguidores nessa última viagem. Então ele chega nessa região dos tabernáculos, fica ali, e depois da festa dos tabernáculos, ou seja, já no início de novembro, ele fica naquela região, né, em torno de Jerusalém. Ele vai para Jerusalém durante o dia, algumas vezes, retorna para cidades e aldeias em torno de Jerusalém. Dá para se depreender isso pelas leituras da Bíblia.
Ou seja, depois da festa do Tabernáculos, ele não volta para Galiléia e não fica dentro de Jerusalém. Porque ele sabia que ia ser preso a qualquer momento. E ele ficou, de certa forma, protelando isso, né, para que tudo acontecesse, né, da forma que ele quis, no tempo, na forma que ele queria. Ou seja, ele ficando no meio da multidão e evitando se expor, ele só seria preso quando quisesse. Então, durante o dia, ele ficava em torno da cidade de Jerusalém, fazia pequenas excursões pela periferia de Jerusalém, visitando as casas. À noite, quando ele pernoitava em Jerusalém, ficava então em casas da periferia, não ficava na mesma casa sempre. E quando ele estava em Jerusalém, ele ficava fora, né, nos jardins, nos campos que tinha em torno de Jerusalém. Essa foto desse slide aqui demonstra um pouco isso. A gente tem Jerusalém aqui ao fundo, e em torno aqui você tem os campos que ficavam, né, em torno de Jerusalém. Então, provavelmente Jesus ficava nessa região aqui. Então aqui, ó, dá para ter uma ideia dessa última viagem de Jesus em Jerusalém. Jerusalém está aqui. A festa do Tabernáculos então foi em volta disso aqui, mais ou menos em meados de outubro. A festa acabou, ele ficou nessa região aqui. Betânia, não confundir essa Betânia com essa Betânia. Então são duas Betânias, uma que fica perto de Jerusalém e a outra Betânia que fica na Pérea, né, conhecida como Além do Jordão. Então ele ficava aqui em Betânia, tem Jericó aqui também. Então ele ficava nessa região aqui. Inclusive tem a passagem lá onde ele ressuscita Lázaro, que é um pouco depois, mais ou menos, acredito que isso deve ter acontecido mais ou menos no mês de fevereiro. E Lázaro era um grande comerciante, conhecidíssimo na época, né, isso é fato. Então Lázaro existiu e era conhecido tanto dos romanos, porque ele vendia alimentos e suprimentos, de maneira geral, para os romanos, como também pelos saduceus e fariseus, porque ele era muito rico, ele tinha muitas terras. Então Jesus tem muito disso, né? Quer dizer, os pobres, os miseráveis amavam a Jesus, mas ele tinha muito contato também com gente importante, né? Como Lázaro. Né? E depois vocês vão ver que, mesmo depois de preso, ele teve pessoas importantes da época que procuraram defendê-lo, que também eram pessoas ricas. Lázaro, então, era um grande proprietário de terras, que também fornecia suprimentos para os romanos, mas tinha também outras pessoas que ele conhecia aqui. Então ele tinha esses contatos também. Então ele ficou muito nessa região, Betânia e Jericó, logo depois da festa dos tabernáculos. Aqui então ele escolheu, de acordo com a Bíblia, 70 discípulos, provavelmente aqueles mais bem articulados, que conheciam melhor a sua doutrina, e dividiu esses 70 discípulos em 3 grupos. Um foi para Jope, então tinha uma estrada aqui que saía de Jerusalém e ia para Jope, também saía de Jericó e ia para Jope. Jope é um porto que existe até hoje, uma cidade turística, e que naquela época era uma cidade muito importante, porque era a cidade onde todos os suprimentos dessa região, tanto alimentos como a parte de artesanato, era exportada para a Fenícia, para as cidades gregas, romanas, por aqui. Então tinha uma estrada muito conhecida na época, a cidade existe até hoje, estradas também, ao contrário, por exemplo, de Cafarnaum, que deixou de existir. Então Jope existe, e uma parte então dos 70, um terço dos 70 foi para cá. Um terço foi para a região da Idumeia, foi para o sul da Judéia, foi para essa região aqui,
também era uma região judaica, mas a Idumeia também é muito parecido com, não era ortodoxo, muito parecido com a Samaria, e a outra parte foi para Pérea. E Jesus ficou então nessa região aqui de Jericó, enquanto esperando a volta dos seus discípulos, né, dessas viagens. Passou-se então aproximadamente 2 meses e eles voltaram. Então acredita que Jesus tenha feito isso por volta de dezembro, janeiro, que é o inverno lá. E foi nessa época também que ele, né, falou da famosa parábola dos samaritanos. Até para que motivar os seus discípulos a fazer essa empreitada, porque houve uma certa resistência deles irem sem a presença de Jesus por causa da região que Jesus pediu para eles irem. Essa região aqui era uma região com maioria gentílica, ou seja, pessoas que não eram de origem judaica. Essa região aqui também tinha muito gentios, e os judeus que estavam aqui não eram ortodoxos, e essa região aqui também tinha muito gentio, por causa justamente era um porto de entrada e saída de produtos. E eles tinham receio de levar a mensagem de Jesus sem a presença de Jesus. Então Jesus, até para motivá-los a levar a mensagem para aqueles que não eram judeus, Jesus lançou a mão, então, da famosa parábola do bom samaritano, que ajuda, né, o próximo, mesmo sem nenhum tipo de retorno, sem esperar nenhum tipo de pagamento. Ajuda porque pode ajudar, leva a mensagem porque pode levar. E foi também nessa época, né, que logo depois que os discípulos voltaram, tal, que ele ressuscita o evento aí da ressurreição de Lázaro, que era esse amigo rico, cheio, com muitas terras, comerciante, e que Jesus ressuscita. Essa ressurreição fez Jesus mais conhecido ainda, mais famoso ainda, e ele ficou muito esperto, porque aí os judeus, né, na figura dos saduceus e fariseus, queriam prendê-lo de qualquer forma, então aí ele parou, né, pelo menos umas 2 semanas, de ir para Jerusalém, ficava só ali nessa região em torno das aldeias e cidades em torno de Jerusalém. Até que ele resolve, então, na época de Páscoa, no domingo de Páscoa, né, no domingo de Ramos, entrar em Jerusalém para comemorar a Páscoa. Mas ele fez isso sabendo que ia ser preso. Ele entra no meio da multidão, porque aí tanto os romanos, que não estavam muito se importando com ele, quanto os judeus, né, na figura dos saduceus e fariseus, não conseguiram prendê-lo, sem causar um tumulto, sem causar um derramamento de sangue. E bem na festa, a festa mais importante deles, na semana da festa, não seria, né, uma coisa legal. Então eles deixaram Jesus entrar de maneira festiva, que vocês vão ver na próxima aula. Só que entre essa entrada festiva e a ressurreição de Lázaro tem mais ou menos um mês e pouco. Então, provavelmente em dezembro ele dividiu os apóstolos, deu a missão dos apóstolos para levar a mensagem então para Pérea, para a região de Jope e para Idumeia. Quando eles voltaram, mais ou menos final de janeiro, início de fevereiro, teve o evento de Lázaro, e em meados de março foi quando final de março foi quando ele entrou, então, resolveu entrar em Jerusalém. Então ele ficou um mês, mais ou menos, ali, escapando, né, mudando de cidade, mudando de localização para não ser preso pelos judeus. Judeus, né, não povo, judeus, fariseus e saduceus. Mas ele talvez tenha cansado dessa história, né, ou foi totalmente planejado, que é o que eu penso. Ele entrou, então, triunfal, né, de acordo com a tradição, sentado num burrinho em Jerusalém, na entrada principal. Nada pode ser feito. Bem,
eu queria destacar aqui alguns pontos no final da aula, que um é a intuição. Esse vislumbre, né, de acontecimentos que às vezes nós temos. Mas a gente tem essa intuição, esses feelings, né, essas percepções, quando nós estamos realmente em sintonia com o divino e temos essa consciência maior. Consciência que ganhamos através do estudo, através da meditação. Jesus tinha isso de monte. Então Jesus sabia, tinha total intuição, consciência do risco que ele corria, do que iria acontecer com ele. E nós podemos ter essa intuição, né, porque Jesus disse que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Está escrito isso na Bíblia. Porque Jesus é um espírito como nós, né, em termos de origem, teve o mesmo pai, só que muito mais evoluído. Mas não significa que nós não vamos alcançar o estágio dele. Um dia vamos chegar. Então nós temos que trabalhar. Não é porque um objetivo é muito grande, está muito distante, que nós devemos desistir. Temos sim que trabalhar a intuição, como também temos que ser determinados. Porque se nós não tivermos essa determinação, nós desistimos das nossas missões, das nossas tarefas, dos nossos objetivos. E Jesus não desistiu. Ele tinha intuição do que ia acontecer, mas estava determinado a cumprir, né, o que ele vislumbrava e a mensagem que ele queria passar, mesmo que isso lhe custasse a vida. Ele tinha uma característica que nós devemos cultivar, né? E nos tempos atuais de pandemia, isso é fundamental para a gente viver bem. Resiliência. Jesus era muito resiliente, né? Porque ele sempre, pelo menos o que a impressão que nos causa, ele sempre estava de bem com a vida, ele sempre estava com uma visão otimista, ele sempre estava praticando o amor. E isso tem a ver também com a fé, ou seja, a crença, né, que nós vamos receber o que plantarmos, que nós vamos colher o que plantarmos, a crença na divina providência e na justiça divina. Isso é fé. É fazer o nosso melhor, independente de se a gente vislumbre ou não o retorno. A gente faz porque acredita, né, na divina providência e na justiça divina. Então a gente sabe que lá na frente vai colher o que plantarmos, então a gente faz o nosso melhor sempre, independente de qualquer coisa. Isso é fé. E Jesus era humilde. Ou seja, por mais conhecimento que ele tinha, por mais consciência que ele tinha, por mais poder pessoal que ele tinha, ele não se julgava melhor que ninguém. Tanto que ele disse, né, que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Se nós tivéssemos uma fé, nós podíamos pedir para o monte se levantar e se atirar ao mar. Ele disse que nós podíamos ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então, essas qualidades que eu coloquei são qualidades que eu vejo em Jesus, né, a caminho do seu martírio. Intuição, determinação, resiliência, fé e humildade. Falando um pouco mais de resiliência, que é muito importante nesses tempos, eu até coloquei por causa disso, é que apesar das dificuldades, né, da pandemia, da dificuldade de trabalhar, da dificuldade de se relacionar com as pessoas, da dificuldade de nós estarmos felizes, porque felicidade é um estado, né? Não é uma conquista, é um estado de consciência. Nós temos que procurar sermos felizes da melhor maneira que pudermos. Isso inclusive está no livro dos Espíritos, né? Que a felicidade plena não é deste mundo, mas que nós devemos procurar sermos felizes da melhor maneira que pudermos. E isso tem tudo a ver com resiliência. Que esse slide traz muito o que é ter foco, tomar decisões, ser feliz, ser forte, enfim, sempre pronto a aprender, otimista, trabalhar duro. Bem, destacando aqui, para a gente conseguir
nos reformar em espírito, crescer em espírito, está aí uma outra qualidade que a gente precisa praticar, né? A renúncia. Porque se nós formos só procurar aquilo que é fácil, aquilo que nos traz prazer, a gente não vai evoluir, ou vamos evoluir, melhor dizendo, mas de uma maneira muito lenta. Nós temos que ter a consciência que tem preço a caminhada que fazemos. Então a gente quer muita coisa, mas quando a gente às vezes vê que o preço é alto, a gente desiste. Ou a gente não tem a perseverança, a vontade, a determinação necessária para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Quando Jesus disse que se alguém quiser acompanhar, tem que negar-se a si mesmo, é porque nós temos que ter o controle sobre os nossos desejos. Porque senão a gente acaba, se não se disciplinar, a gente acaba se perdendo da nossa caminhada, do foco. Isso não quer dizer que a gente tenha que viver de maneira dura, né, com dificuldade material. Não é isso. É que nós devemos fazer o melhor que nós pudermos. A gente não está proibido de ter carro, ter casa, ter dinheiro, né, de ter um companheiro, uma companheira. Não é a renúncia a matéria de maneira plena ou a pessoas. Tem muita gente que traduz isso como que a pessoa tem que se desapegar totalmente da matéria, não casar, ter uma vida isolada. Enfim, não é isso, uma vida isolada. Não é isso. É a renúncia no sentido de nós renunciarmos ao prazer pleno. A gente saber que essa passagem é temporária, que a verdadeira vida nossa nos planos espirituais, que aqui é um mundo de provas, onde nós, na verdade, colocamos em prática o que nós vislumbramos, aprendemos em outros planos. Então, que nós devemos viver nesse plano da melhor maneira que pudermos, mas com a consciência que precisamos pagar o preço para nos refinarmos em espírito. E pagar o preço é fazer o melhor que pudermos, sempre. Isso não significa que a gente não possa ter carro, casa, dinheiro. Isso significa que a gente não deva procurar o luxo, a ostentação. Termos o básico para vivermos bem neste plano, até para podermos evoluirmos mais rápido, podermos estudar, podermos ter tempo de meditar, de fazer cursos, tempo de nos relacionar com as outras pessoas, que a gente aprende com as outras pessoas. Agora, se a gente ficar só naquilo que nos dá prazer, ver seriado, passar os nossos dias de folga se divertindo, viajando, bebendo, enfim, festas, a gente tem que pagar o preço. A gente pode ir em festa, pode ir no cinema, pode ver seriado, pode ler um livro, enfim, pode ter a vida prazerosa, mas com responsabilidade. Porque a gente sabe que precisa ter essa responsabilidade para evoluir da melhor maneira possível. Na verdade, isso é uma luta diária. E Jesus tinha isso diário, os seus discípulos tinham isso diário, né? Essa consciência que todo dia a gente precisa matar o homem velho. No dia seguinte a gente tem um homem novo. A gente tem que se esforçar ao máximo, todos os dias, para sermos o melhor que pudermos, independente de qualquer coisa. Então, o homem novo é o homem que a gente precisa ser todo dia.
matando o homem velho de ontem, deixando, né, o homem que não tem controle sobre os desejos, que só pensa em prazer, para trás. Ou seja, nós devemos ser espíritos com responsabilidade na nossa evolução espiritual. Se conectar com a matéria, mas sem luxo e sem ostentação. Se apegar a pessoas, mas sem possessividade, sem nenhum ranço de controle, de poder. E caminhar, procurando desenvolver aquelas características que eu destaquei no outro slide. Né? Temos determinação, fé, resiliência, humildade, para conseguir, né, evoluir de uma maneira mais rápida. Bem, é isso.